Boa noite, irmãos. Nós estamos olhando para as pessoas que estão em volta, ao redor da cruz. E já falamos de Pilatos, que deu o pontapé inicial ao processo da crucificação. E depois falamos da multidão na semana passada e hoje eu queria olhar para o centurião. E nós temos pelo menos 3 textos, os 3 evangelhos chamados sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, que olham para o texto bíblico e narram o texto bíblico com a mesma visão. Eles nos falam coisas bem semelhantes sobre o centurião. O primeiro texto bíblico que nós vamos ler é Marcos 15, versículo 34. Perdão, Mateus 27, 54. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos tem uma versão mais sucinta, lembrando que Marcos foi o primeiro evangelista, o primeiro a escrever os evangelhos. E ele diz assim: ora, o centurião que estava de frente dele, vendo assim expirar, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Embora não tenha colocado ali, vou ler também o que diz Lucas. Lucas diz assim: quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Aliás, coloquei ali. Então, nós temos falado de pessoas que estiveram ao redor da cruz. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelistas, eles assemelham seus relatos com pequeníssimas diferenças, pequeníssimas discrepâncias, pequeníssimas desarmonias. E todas essas versões, elas confirmam a declaração do centurião. Ele, que era o comandante de uma centúria 100 homens, ele não era seguidor de Jesus, ele não era simpatizante de Jesus, era um observador neutro. Ele estava ali em uma missão oficial, a de executar os criminosos, e entre eles um tal de Jesus de Nazaré. Talvez também não fosse um adversário, um antagonista, um oponente a Jesus. Era um militar que estava ali simplesmente escalado para cumprir a sua função. Então, cumpria-lhe manter a ordem e, posteriormente, fazer um relatório de como foi aquela execução. E, se você prestar atenção aos textos bíblicos, nós ficamos sabendo que esse centurião fez ambas as coisas. Manteve a ordem e fez o relato a Pilatos de tudo aquilo que havia acontecido. Mas esse homem vai além. Ele fez mais do que ele devia fazer. Ele testemunhou favoravelmente acerca de Jesus. E a sua palavra é uma palavra de fé formulada por um pagão, membro da tropa de ocupação que ocupava o território de Israel pela manutenção da ordem social. Então, o centurião, como bom soldado romano, não devia simpatia a Jesus, mas devia sim lealdade à sua pátria e zelo pelo cumprimento da sua tarefa. Ele estava ali, como eu disse, para evitar desordens,
possíveis tentativas de resgates dos executados. E para cumprir a execução, a crucificação, e ele então comandava o processo de crucificar aqueles 3 condenados. Para dizer o que disse sobre um deles, Jesus, sem dúvida que ele exerceu um ato de fé. Como militar de carreira, oficial encarregado de um grupo de 100 soldados, geralmente esses homens eles eram recrutados no meio da tropa. Esta escolha levava em conta a sua coragem, a sua confiabilidade e a sua lealdade a Roma. Eram critérios altamente seletivos. Não se chegava a ser centurião por um golpe de sorte. Tampouco você conseguia essa função comprando, pagando quem quer que seja para conseguir essa função. Ela era alcançada apenas por mérito, reconhecido pelo exército e pelas autoridades romanas. Um evangelho apócrifo diz o seguinte: esse, falando do centurião, teve o comando sobre os soldados que crucificaram Jesus, e pela morte de Jesus e os acontecimentos que a acompanharam, chegou à fé em Jesus, Filho de Deus. Esse evangelho apócrifo diz que esse homem se converteu e chegou à fé do Filho de Deus. Mas a gente não pode considerar esse evangelho apócrifo como histórico, mas só estou citando para mostrar que Jesus deixou marcas nas lembranças históricas da igreja. Marcos nos diz que ele relatou a Pilatos a morte de Cristo. Diz assim: Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José, relato em Marcos 15, versículos 44 e 45. Aliás, se você prestou atenção na leitura que eu fiz, tanto de Mateus quanto de Marcos, Mateus, quando relata o que foi dito pelo centurião, o relato de Mateus é mais abrangente do que o de Marcos, abrangente em seu testemunho. E ele afirma que não apenas o centurião, mas também os demais soldados que guardavam Jesus, declararam que Jesus era Filho de Deus. E Mateus, ele acrescenta um fator que ajudou a produzir a fé nesses militares. Diz assim Mateus 27, versículo 54. Vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor. E há uma versão que diz que esses soldados e o centurião ficaram aterrorizados. Não só com o terremoto, mas com tudo o que aconteceu. De repente o dia ficou noite e houve uma série de coisas misteriosas que aconteceram. Mateus diz que esses sinais ajudaram na fé do oficial e dos seus comandados. Marcos não, Marcos foi muito mais lacônico. E ele afirma que o centurião fez apenas a seguinte declaração: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Se a gente entender a estrutura do evangelista Marcos, a gente vai entender por que ele foi lacônico.
Por que que ele foi sucinto na sua declaração? É porque o seguinte, a primeira parte do Evangelho de Marcos, ela está dividida entre Marcos 1:16 e Marcos 8:21. E o tema dessa primeira parte do Evangelho de Marcos é: quem é este? Ele mostra uma série de acontecimentos, uma série de milagres feitas por Jesus, e volta e meia essa pergunta vem à tona: quem é este? Não é? Quem é este? A segunda parte começa no capítulo 8, no versículo 27, e vai até o capítulo 15, versículo 47. E se intitula a segunda parte da estrutura do Evangelho de Marcos de um Messias diferente. E lembram-se que a primeira parte vai até o versículo 21. A segunda parte vai do capítulo 8 até do versículo 27 ao capítulo 15, 47. E entre os capítulos 8, 21 e 8, 27, nós temos um pequeno parênteses que vai explicar a ação de Jesus na vida dos seus discípulos. E esse parêntese é para contar um milagre que Jesus fez em Betsaida. Se vocês estão lembrados, vocês vão se lembrar desse milagre. Jesus encontra um homem e Jesus toca nesse homem e pergunta se ele está vendo. E ele diz: estou vendo, mas vendo homens como árvores que andam. Aí Jesus leva esse homem lá para fora e toca nesse homem, e esse homem é curado plenamente. Jesus diz para ele não voltar a Betsaida. Esse é um parêntese que simboliza a ação de Jesus na vida dos seus discípulos. Jesus tira um homem cego de Betsaida, que significa a casa da pesca, e o faz enxergar bem. Ele recomenda ele não voltar a Betsaida, que é a casa da pesca. E essa cura tem um significado. Ele, Jesus, tirou os seus discípulos da pesca, da casa da pesca. Deu-lhes uma visão completamente nova. E agora eles não devem voltar a ser pescadores, não devem voltar à casa da pesca. Esse é o significado. E aí ele volta para a segunda parte, que é mostrar quem é Jesus. É um Messias, mas é um Messias completamente diferente. Os judeus pensavam no Messias como o salvador da pátria. Um rei que ia governar, ia tirar de comando Roma, ia acabar com o poder romano, ia fazer a nação de Israel se levantar e assumir o domínio do mundo. Mas quem é este? É um Messias. Mas a segunda parte é um Messias diferente. E aí, a resposta dessa segunda divisão de Marcos já está no capítulo 8, no versículo 29. Aí, Jesus está falando com os seus discípulos e perguntando o que as pessoas pensam dele. E eles dão várias respostas. E Jesus pergunta a Pedro. Jesus perguntou, então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe. O que ele respondeu? Tu és o Cristo. Se você está lembrado, em Mateus, a resposta é mais completa, não é? Em Mateus, qual é a resposta? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas em Marcos, não.
A resposta de Pedro em Marcos é: tu és o ponto. Tu és o Cristo. A segunda parte de Marcos se intitula um Messias diferente. Ele é o Messias reconhecido por Pedro, mas não vai para o trono em Jerusalém e vai para uma cruz. Por isso ele é um Messias diferente. Só que essa resposta de Pedro, ela é incompleta. E ela só vai encontrar a sua complementação lá no final, com a declaração do oficial romano, do centurião, do oficial de Roma, a capital do mundo, que ele não é só o Cristo, mas que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E nós vamos caminhar para lá. Na estrutura de Marcos, a gente vai vislumbrar a universalidade de Jesus. E a pergunta levantada na primeira divisão do livro é cabalmente respondida por um pagão. Aquilo que o Sinédrio não conseguiu compreender, um pagão conseguiu. Os gentios têm mais facilidade em crer em Jesus do que os seus próprios conterrâneos. E essa é uma ironia. Roma, por meio da sua voz oficial na crucificação, reconhece Jesus como inocente e reconhece Jesus como Filho de Deus. Ora, se o Evangelho de Marcos escrito por João Marcos, como se pensa, reflete o ensino transmitido por Pedro, isso se torna mais expressivo. Pedro era um homem de confiança de Jesus, era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. E ele sabia que o poder romano se curvaria diante do Salvador. Lembra-se de que quando Pedro disse, tu és o Cristo, Jesus disse para ele assim, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Não foi porque você é um cara inteligentíssimo, Pedro. Não foi porque você colocou para funcionar todos os seus neurônios e pensando inteligentemente, com grande sabedoria, chegou a uma lógica, a uma conclusão de que eu sou o Cristo. Nada disso. Você não tinha a mínima capacidade de chegar a essa conclusão, Pedro. Mas meu Pai revelou isso ao seu coração, Pedro. Mateus está escrevendo para os judeus. Ele segue Marcos de perto. E o seu relato é bem mais detalhista e bem mais narrativo. Mas concorda com a afirmação do centurião. Lucas, na verdade, parece contradizer aquilo que está sendo dito pelos outros dois evangelhos. Segundo Lucas, como eu já disse, o centurião teria apenas dito, na verdade, ou certamente, este homem era justo. Isso parece tirar o senso de reconhecimento que há em Mateus e Marcos de que Jesus era Deus, a divindade de Jesus, que teria sido feita pelo oficial romano. Quando ele está dizendo, lá o oficial romano, segundo Mateus e Marcos, que ele é filho de Deus, ele está dizendo que Jesus é filho de, tem uma natureza divina. Quando os judeus queriam dizer que eles eram homens de fé, eles diziam que era filho de Abraão. Por quê? Porque a natureza de Abraão é de fé. Então, quando eles diziam, eu sou filho de Abraão,
Eles queriam dizer: nós temos a mesma natureza de Abraão, nós somos de fé. E quando o centurião diz, ele é filho de Deus, ele está dizendo, ele tem a natureza de Deus, ele é divino, segundo Marcos e Mateus. Mas Lucas não. Sobre essa expressão, Lane, um estudioso do livro de Marcos, diz assim, vou fazer a citação completa: por filho de Deus, o centurião provavelmente queria dizer que Jesus era um homem divino ou um herói deificado que aceitou a humilhação e a morte como um ato de obediência a uma potência ou mandato mais elevado que ele. É compreensível que suas palavras reflitam um ponto de vista moldado pelo pensamento helenístico popular. Mas Marcos, claramente, pretendeu que seus leitores reconhecessem nessa exclamação que entendera corretamente o sentido em que o centurião se pronunciou. Ou seja, para Lane, Marcos entendeu que o centurião estava dizendo que Jesus tinha natureza divina, era filho de Deus. Assim, Lucas não está negando que o centurião reconheceu que Jesus fosse filho de Deus, nem negando a conversão do comandante daquela centúria. Mas, tendo pesquisado, entendeu, e o Espírito Santo o orientou assim, e que o centurião se expressou na sua cultura como cidadão romano, de homem do mundo, conhecedor da cultura de outros lugares. Então declarou a sua fé em Jesus exatamente nos termos em que ele registrou. Mas Marcos e Mateus eram mais judeus, e eles interpretaram o conteúdo corretamente, e expressaram o conteúdo da expressão filho de Deus no conceito dessa cultura judaica e orientados também pelo Espírito Santo. Então, na declaração dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que narram o ministério de Jesus pela mesma ótica, é que a declaração filho de Deus é também profética. É um sinal do que aconteceria mais tarde. Roma se renderia a Cristo e depois o mundo. Jesus não era apenas o rei dos judeus, como Pilatos escreveu. Era mais que isso, era o rei do mundo. E essa declaração, este é filho de Deus, está apontando para a comunidade cristã do futuro, não apenas para aquele pequenininho grupo, humilhado grupo de crentes que está olhando para a morte de Jesus sem perspectiva. Mais tarde, tá? Como bem cantarão os 24 seres viventes e os 24 anciãos diante do Cristo glorificado, na visão de João em Apocalipse, é dito assim, vamos ler todos juntos? E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre toda a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Então o centurião não está declarando Jesus como filho de Deus por natureza e desde a eternidade, mas sim como um homem especial que não merecia aquilo que ele recebeu, que era justo e merecia respeito e merecia temor. A
compreensão do centurião é dentro da cultura dele. Não é a que nós temos hoje, após 2000 anos de teologia e de cristologia, o estudo da pessoa de Cristo. Mas pode-se ver nela que esse homem foi atraído à fé em Jesus e, evidentemente, aquela fé incipiente que ele achou ali na cruz precisaria ser trabalhada através de um discipulado. Não obstante, a tradição dizer que esse centurião se converteu e ele é chamado de Santo Longuinho, tá? Pelos católicos romanos, tá? Nós não sabemos o idioma que esse centurião expressou a sua fé. Ele poderia ter dito isso em latim, ele poderia ter dito em aramaico, que era a linguagem do povo, ele poderia ter dito em grego, que era a linguagem universal daqueles dias. Mas isso não é importante. O importante é que a crença, sua crença na pessoa de Jesus foi formulada e os evangelistas captaram. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Registraram isso. 2 estudiosos, Fabris e Magione, dizem o seguinte, comentando Lucas: o centurião que reconhece a ação de Jesus e, como testemunha oficial, proclama pela última vez a inocência de Jesus. Ou seja, ele está dizendo, quem foi executado não foi um criminoso. O oficial romano está falando com essa frase da inocência de Jesus. Aquele homem era realmente diferente. Ele era o que ele dizia ser, um homem incomum, um enviado de Deus, o Filho de Deus, não um criminoso, era um justo. E foi isso que animou a pregação da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, aquele grupo pequeno que ficou firme depois da ressurreição de Jesus, proclamou isso com muito vigor, com muita força. E Pedro, logo depois que curou o coxo, lá em Atos 3,14, olha o que Pedro diz. Mas vós negaste o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida, e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E Pedro pregou isso com tanto vigor, que o Sinédrio acusou o golpe com essa pregação apostólica. E olha o que o Sinédrio diz em Atos 5, versículo 28. Temos aí? Está aí, não está? Não? Então, eu comi mosca. Leia lá para a gente, bem alto. E eis que encheste Jerusalém com a vossa doutrina e intentais lançar o sangue desse homem sobre nós. E além de tudo isso, no Evangelho de Marcos, o evangelista faz uma conexão entre a declaração do oficial romano, verdadeiramente este é o Filho de Deus, com a ruptura do véu do templo. Na estrutura de Marcos, os dois episódios estão interligados. Marcos 15, 38 e 39. Então, o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo.
Ora, o centurião que estava defronte dele, vendo-o assim expirar, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Lá no templo, no lugar por trás do véu, ficava Deus. Vocês estão lembrados que lá no templo havia o lugar santo, e naquele lugar santo os sacerdotes podiam entrar. O sacerdote que estivesse escalado podia entrar ali. Mas no lugar santíssimo, só quem entrava lá era o sumo sacerdote, e uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, no dia em que todo mundo se quebrantava pedindo perdão a Deus. Então, o sumo sacerdote, depois de fazer sacrifício por ele e sacrifício por todo o povo, ele entrava na própria presença de Deus, que era o Santíssimo. Mas agora, quando Jesus morre e o centurião diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus, Marcos diz que o véu do templo se rasga. Lá atrás do véu ficava Deus. O véu se rasgou. Então Deus foi embora daquele lugar. Vou repetir. O símbolo é que Deus foi embora daquele lugar. Não mora mais no templo de Jerusalém. O lugar por trás do templo também era o lugar do perdão anual. Mas agora aquele lugar não tem mais valor. O perdão agora não está mais no templo. O perdão agora está em Jesus. O centurião que permaneceu todo o tempo como observador da crucificação, porque essa era a missão dele. Esse homem ouviu certamente o pedido do ladrão arrependido, pedindo a Jesus para ser admitido no seu reino. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E ele ouviu a resposta de Jesus, qual foi? Então, irmãos, ele viu que Jesus perdoa. Há perdão em Jesus. E há salvação em Jesus. No relato de Marcos, está chegando o clímax da argumentação da segunda parte. A primeira parte, a pergunta é: quem é este? E a segunda parte, a primeira resposta é: este é o Messias, mas é um Messias diferente. Agora, um pagão, o centurião, complementa e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Responde o representante do poder que matou Jesus. É ele quem responde e complementa a pergunta: quem é Jesus? Ele é o Cristo e verdadeiramente o Filho de Deus. Ele tem natureza divina. Mas quem diz isso é o centurião. Está entendendo? Essa declaração, como vimos, vem logo após o rompimento do véu, símbolo da derrocada do sistema judaico. É em Jesus que os homens encontram Deus, não mais no sistema judaico, não mais na fé judaica, não mais guardando os rituais judaicos. E quanta igreja chamada evangélica usando chofar, usando rituais, estrelas de Davi, tanta coisa. Tudo caducou, irmãos. E Paulo dirá mais tarde: Deus estava em Cristo reconciliando com ele o mundo. 1 Coríntios 5,19. É Jesus, é em Jesus que agora nós encontramos o perdão dos pecados, não mais no lugar santíssimo.
E Paulo também vai declarar isso em Atos 13, 38. Vamos lá todos nós lermos. Seja-vos, pois, notório, varões, seja-vos, pois, notório, varões, que por este, Jesus Cristo, se os anuncia a remissão dos pecados. Quem tira o pecado agora é Jesus. E aqui na cruz, o que está sendo dito por Marcos, acabou, findou-se a antiga aliança. Não foi bem Jesus que morreu. Quem morre é o antigo sistema religioso judaico. Além disso, um comentarista bíblico faz a observação que nos ajuda a compreender isso. Ele diz assim: segundo os evangelhos, Jesus morreu logo após as 15 horas, quando começa a matança dos cordeiros para a Páscoa no templo. No mesmo instante em que são imolados os cordeiros da Páscoa, morre Jesus na cruz, o cordeiro que Deus ofereceu ao mundo. E você lembra-se de João Batista apontando Jesus para os seus discípulos? E o que João Batista disse para os seus discípulos apontando para Jesus em João 1, 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro por excelência. Aquele que tornou todos os demais desnecessários. A morte de Jesus aboliu a Páscoa antiga e faz dele, Jesus, a nova Páscoa, a Páscoa dos cristãos. Daí Paulo dizer, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. 1 Coríntios 5, 7. Agora deixa eu terminar, antes que digam glória. A primeira expressão que aparece no livro de Marcos, dita por Deus Pai sobre Jesus, está em Marcos 1, versículo 16. Vamos ler? Essa é a primeira palavra dita por Deus Pai acerca do Filho. Marcos 1, 10 e 11. Vamos ler? Está abaixo do amarelado lá. Vamos ler? E logo, quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele, e ouviu-se dos céus esta voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Essa frase aconteceu no batismo de Jesus. Esse é o primeiro registro de Marcos. Agora, como é que Marcos termina o seu evangelho? O evangelista termina com a narrativa do drama do Calvário e com a seguinte declaração do centurião, do oficial romano, daquele que era responsável por cumprir a execução de Jesus. E aí ele diz a frase. Qual é a frase que ele diz? Verdadeiramente. Termina assim. Mas essa frase não está agora na boca do Pai, de Deus Pai, mas está na boca de um pagão. O que o Pai queria se concretizou. Que todos soubessem que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele é Deus e é Ele quem tira pecado. O mundo começa a reconhecer aquilo que o Pai deseja que ele reconheça. Jesus é Filho de Deus. Irmãos, um pagão
num rasgo de fé, entendeu isso. Claro que não entendeu toda a extensão disso, toda a plenitude dessa declaração. Não entendeu como nós a entendemos hoje. Mas glória a Deus, porque Deus começou a trabalhar num homem que tinha uma função e uma missão neutra e que, observando o Calvário, tudo aquilo que aconteceu no Calvário, depois de tamanha violência, depois de tamanho ódio, depois de achincalhe, zombaria, esse homem vê Jesus morrendo na cruz, vê o que aconteceu na natureza, terremoto, noite, o dia se transformando em noite, vendo Jesus, a postura dele na cruz, olha e diz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Que nós também reconheçamos que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Que Deus nos abençoe.